Olá a todos, boa tarde. Esse é o trabalho 2 da disciplina de Metodologia Científica. O título do nosso trabalho é Proposta de uma hierarquia de conhecimento e heurística para a definição do próximo conteúdo. Os alunos são Leonardo Emanuel Melninski e eu, Rita de Cássia Tesseroli. Introdução. Já é conhecido que os estudantes vão às escolas, aos colégios e às universidades e que cada um desses estudantes possui diferentes conhecimentos e habilidades a respeito de um determinado assunto. Também possuem diferentes formas de aprender, interesses e atitudes. A personalização do ensino torna-se então um conceito-chave no processo de ensino-aprendizagem. O que isso quer dizer? Que o ensino de alta qualidade pressupõe que é adaptativo às diferentes formas que estudantes aprendem os conceitos e desenvolvem certas habilidades. Portanto, os currículos devem ser desenvolvidos de forma a alcançar e impactar o aprendizado do maior número de estudantes possível, com suas diversas experiências e necessidades, pelo maior tempo possível. O aprendizado via ferramentas computacionais dispõe de uma ampla gama de alternativas de cursos personalizados. Essas ferramentas respondem às necessidades individuais do aluno. Cria-se, então, um caminho personalizado do aprendizado do aluno, permitindo que o sistema não apenas auxilie o processo de ensino-aprendizado, mas permita que o aluno acompanhe esse processo de ensino, tenha a visão geral do que ele sabe, do que ele não sabe e do que ele poderá saber. Bom, computacionalmente falando, o desafio está em criar uma base de conhecimentos a respeito do domínio do conteúdo que o aluno irá aprender. Essa base de conhecimentos, ela deve ter também uma forma de conduzir. Você tem a base, agora você precisa caminhar nessa base para conduzir o aluno de acordo com as suas expectativas de aprendizado. O presente trabalho, ele propõe a criação de uma hierarquia de conhecimento, onde os conceitos que o aluno irá aprender em um determinado curso serão representados e uma heurística para a apresentação de conteúdos a partir dessa hierarquia. Objetivos gerais e específicos. Os objetivos gerais têm como meta a pesquisa e o desenvolvimento de uma estrutura de conhecimento e uma heurística que torne o aprendizado ou a avaliação do estudante adaptativa às necessidades do aluno. Como objetivo específico, a meta é desenvolver essa hierarquia, definir a relação entre um conceito e outro e desenvolver uma heurística de mediação de conteúdos. É importante também a definição dos parâmetros utilizados nessa heurística. Nesse caso, os parâmetros serão as características de relação entre os conceitos da hierarquia. Mais adiante será explicado melhor. A nossa resenha literária ela é constituída principalmente pelo Knowledge Space Theory. Essa teoria ela constrói o espaço do conhecimento baseado em categorias de problemas, e a relação entre essas categorias representam a hierarquia do espaço do conhecimento. E a escolha da próxima questão é a partir de categorias previamente apresentadas e respondidas pelo aluno. Na tabela temos um exemplo de problemas de álgebra. Do lado, no gráfico em vermelho, com os vértices em vermelho, a hierarquia que é formada a partir desses problemas. E a terceira imagem, ela representa o espaço do conhecimento com as categorias intermediárias. Um dos problemas é que não encontramos uma base de conhecimento livre para poder testar essa teoria e dar continuidade.
E o que dificulta as simulações, pois o tamanho do espaço de conhecimento ele é exponencial. Ele é 2 elevado a n, para n categorias de problemas. Nós encontramos um pacote para o R que implementa as funcionalidades propostas pela teoria. E eu vou mostrar como ele cria o espaço de conhecimento baseado nesses problemas. Aqui, para criar o espaço, a ferramenta gera todas as combinações entre as categorias e as relações possíveis. Cada combinação dessas aqui, ela é tratada como um estado nessa hierarquia. Após isso, a hierarquia ela é ordenada do menos até o mais completo dos problemas, formando assim o espaço do conhecimento. Nesse exemplo, a imagem ela apresenta um espaço com 5 categorias de problema, contendo 32 estados. Aqui o segundo exemplo seria com 8 categorias. Olha como já aumentou exponencialmente essa hierarquia. Então, para 8 categorias de problemas, eu vou ter 2 elevado a 8, 502 estados. O que torna muito inviável as simulações com mais categorias de problemas. Solução proposta, parte 1, hierarquia de conceitos. A hierarquia proposta segue preceitos da hierarquia de aprendizagem proposta por Gagné. Essa teoria prevê que, de acordo com a complexidade das operações mentais, as habilidades do estudante, da pessoa, são ordenadas e relacionadas entre si. O que eu quero dizer com isso? Uma habilidade intelectual geral é composta por um conjunto de habilidades mais simples, sendo as habilidades mais simples pré-requisitos para a aprendizagem da habilidade intelectual geral. Como exemplo, a figura do grafo abaixo, ele representa exatamente isso. Para você aprender o conceito de silogismo hipotético, você tem que ter uma noção do que é implicação lógica. Para você ter uma noção de regras de inferência, você precisa conhecer silogismo hipotético, modus ponens, modus tollens e silogismo disjuntivo. Então, você tem um conceito, uma habilidade geral, e essa habilidade geral é composta por habilidades mais específicas. Então, essa hierarquia de conceitos, a que nós propomos, ela leva em consideração essa dependência entre um conceito e outro. A dependência entre um conceito e outro, ela é definida a partir da aresta de entrada. Então, você consegue visualizar bem nessa hierarquia quais são os conceitos que dependem um do outro devido a essa aresta de entrada de um nó. A partir dessa estrutura proposta e da dependência entre um conceito e outro utilizando arestas, nós definimos 3 parâmetros interessantes para a geração da heurística. Por exemplo, o grau de entrada do nó, que é a quantidade de arestas que chegam no nó, a altura do nó, onde a altura 1 é a camada mais embaixo da hierarquia, o número de nós conectados ao nó, que seriam todas as arestas que são conectadas ao nó, não apenas aquelas de entrada, e o grau de proximidade, que é o valor que define o menor caminho entre um nó e outro. O grau de proximidade 1, o grau de proximidade e o grau de complexidade 2, eles são utilizados na Fitness 2, que será explicado adiante. A Fitness 1, ela utiliza apenas o grau de complexidade 1. Esse grau de complexidade 1, ele é definido como o grau de entrada do nó mais a altura do nó. O grau de complexidade 2 é definido pelo número de nós conectados ao nó mais a altura do nó. E o grau de proximidade, que também é utilizado para Fitness 2, é definido como o valor que define o menor caminho entre um nó e outro, como já falado anteriormente. Agora eu vou explicar um pouquinho o que é essa tal de Fitness 1 e Fitness 2.
Parte 2 da solução proposta, heurística de mediação de conteúdos. Para a geração dessa heurística, foi necessário determinar o que caracteriza o próximo conceito a ser apresentado como um conceito bom, como um conceito adequado. Para isso, nós utilizaremos aqueles parâmetros definidos a partir da hierarquia de conceitos. Então, para a geração da heurística, é muito importante que o grau de complexidade dos conceitos resultantes da iteração ser próximo ao grau de complexidade dos conceitos de entrada. O que eu quero dizer com isso? Em um primeiro momento, eu tenho como entrada os conceitos de entrada e como sair dos conceitos resultantes. O meu algoritmo vai gerar esses conceitos resultantes baseados na proximidade do grau de complexidade desses conjuntos de conceitos. Outro parâmetro importante é que o conjunto de conceitos resultantes devem conter os conceitos de entrada. O que eu quero dizer com isso? Você vai procurar numa zona determinada da hierarquia qual o próximo conceito a ser apresentado, e esse próximo conceito vai ter como saída, o algoritmo vai ter como saída os conceitos de entrada e o novo conceito juntamente com os conceitos de entrada. Bom, a partir desses parâmetros de definição do conceito, do que torna um conceito adequado, nós criamos a Fitness 1 e a Fitness 2. Onde que essas fitness são utilizadas? Nós selecionamos como meta heurística para solucionar esse problema de otimização o algoritmo ABC, ou algoritmo de colônia de abelhas. Para simulações, são utilizados a Fitness 1 e a Fitness 2. Bom, a definição da Fitness 1 é a seguinte: somatória do grau de complexidade dos conceitos resultantes menos os conceitos de entrada sobre o tamanho da intersecção dos conceitos resultantes e dos conceitos de entrada. Para uma outra experimentação, foi criada a Fitness 2, que é a somatória do grau de complexidade dos conceitos resultantes menos os conceitos de entrada, mais a somatória da distância mínima dos conceitos de entrada e dos conceitos resultantes, sobre a quantidade de conceitos em comuns dos conceitos resultantes e dos conceitos de entrada. Simulações, espaço de busca para a hierarquia de 150 conceitos. A hierarquia que nós geramos é essa apresentada na imagem. Ela foi gerada pelo R, onde um nó tem 2 filhos. Bom, os parâmetros para a simulação são aquele conjunto de conceitos de entrada. O número de iterações é 1000, o número de abelhas é 20, 40 e 80. Essa é o resultado da simulação para a Fitness 1 que nós definimos anteriormente. Para um tamanho da população 40 e 80, o custo da fitness, o algoritmo encontrou uma fitness mais baixa entre a interação 250 e 300. Já para o tamanho da população de abelhas 20, ele demorou um pouquinho para encontrar uma fitness boa. Essa é a tabela de resultados para a hierarquia de 150 conceitos Fitness 1. Bom, para o tamanho da população 20, a melhor fitness encontrada foi 0.071. Tamanho da população de abelhas 40, 0.06, 80, 0.06. O que isso quer dizer? Voltando nessa hierarquia. Esses são os conceitos de entrada para a simulação. A Fitness 1, ela encontrou os próximos conceitos resultantes da interação nessa parte aqui da hierarquia, ó. Ela não encontrou, para essa primeira experimentação, os conceitos próximos a essa zona aqui, ó. Bom, agora vamos para a Fitness 2. Elas se comportaram relativamente iguais em certos
certas características. Por exemplo, a Fitness 2 para o tamanho da população 40 e 80, entre 250 e 300, entre a interação de 250 e 300, ela encontrou um custo de fitness melhor. A 20 demorou um pouquinho para encontrar uma fitness boa. Bom, agora, qual foi a melhor fitness que cada população encontrou? 0,2 para o tamanho da população 20, 0,6 para o tamanho da população 40 e 0,26 para o tamanho da população 80. Essa fitness foi um pouquinho melhor que a outra, mas bem de leve. Por quê? Os conceitos que ela encontrou, os conceitos resultantes para mim, foram esses daqui, ó. Para o tamanho da população 20, ela encontrou um conceito nessa altura, peraí. Para o número de abelhas 20, ela encontrou um conceito exatamente aqui perto dessa zona. Para o número de abelhas 40, o número de população de abelhas 40, ela encontrou um conceito bem aqui. E para o de 80, ela encontrou bem próximo a essa zona. Então, eu tenho os conceitos de entrada e eu quero apresentar um próximo conceito próximo a essa zona aqui, ó. Por enquanto, a Fitness 2 se saiu melhor para uma população de 20 e 80. Resumindo, todos os resultados encontrados. Nós geramos uma hierarquia, geramos um conjunto de conceitos de entrada, que são esses conceitos em azul escuro, e a partir desses conceitos, nós apresentamos um próximo conceito que poderá ser avaliado ou apresentado ao estudante. Esse conceito é definido segundo os parâmetros gerados através das dependências dos conceitos da hierarquia. Bom, a Fitness 1 ela trabalhou bem. Ela apresentou o próximo conceito relativo com um grau de complexidade mais baixo, mas em uma zona um pouco afastada dos conceitos que nós demos como entrada. A Fitness 2 trabalhou um pouquinho melhor, mas para análise de resultados é muito interessante a gente gerar mais experimentações e realizar uma média dessas experimentações, para termos uma noção de como ela realmente se comporta em N simulações. Assim, o que eu quero dizer com tudo isso? Elas trabalharam bem, mas ainda é necessário algumas simulações para a definição de qual fitness trabalha melhor segundo os parâmetros que nós definimos. Conclusão. Quais foram os resultados da experimentação e dessa pesquisa? Inicialmente, nós sentimos muita dificuldade em encontrar uma base de dados para fazer essa simulação. Então, nós criamos geramos aleatoriamente no R, para que pudéssemos testar a nossa Fitness 1 e Fitness 2. Qual que era o objetivo? Era a partir dessa nossa hierarquia, dessa nossa fitness, comparar os resultados do knowledge com o Knowledge Space Theory. O que eu quero dizer com isso? Como que eu vou comparar? Bom, as duas hierarquias, tanto a proposta quanto a do Knowledge Space Theory, baseado no diagrama de Hasse, elas são muito semelhantes. Então, há sim a possibilidade de fazer uma possibilidade de fazer um panorama entre as duas hierarquias. A definição da heurística da próxima questão do Knowledge Space Theory é também muito parecida, muito semelhante com a nossa função de fitness. A única coisa que nós temos como diferença diferente e como potencial é o nosso grau de proximidade e a altura do nó. Mas para que a gente conseguisse fazer a comparação de resultados, nós precisávamos uma base de dados em comum entre essas duas. Então,
Nós pesquisamos, procuramos por uma base de dados que apresentasse uma hierarquia de conhecimento, ou uma hierarquia de questões, ou uma hierarquia de domínios, ou uma ontologia de conhecimentos, nós não encontramos. Então, ficou inviável fazer a comparação entre a nossa hierarquia, a nossa heurística e a heurística do KST e a hierarquia do KST. Quais são os trabalhos futuros? A gente já comentou que essas duas metodologias são muito semelhantes. Então, nada mais justo que nós gerarmos uma base de dados e, a partir dessa base de dados, compararmos os resultados, tanto com a Fitness 1 e Fitness 1 e Fitness 2 que nós criamos, quanto com a heurística do KST. Nós conseguimos gerar uma hierarquia de conhecimento, uma heurística nova, baseada no algoritmo ABC, mas nós não conseguimos comparar com o KST. Infelizmente, em um primeiro momento, nós não tivemos a base de dados para fazer essa comparação. O que nós concluímos com relação a toda essa pesquisa, toda essa simulação? É possível, sim, relacionar um conceito e outro a partir de dependências e, através dessas dependências, definir o próximo conteúdo ou a próxima questão a ser apresentada. Agora, como eu vou apresentar esse próximo conteúdo ou essa próxima questão, há de ser pesquisado e avaliado, pois a nossa heurística, ela caminha nessa hierarquia e ela encontra certos conceitos perto daquela zona inicial. A do KST é um pouco diferente, é uma heurística relativamente diferente da nossa. E qual que é melhor? Como que nós vamos definir? Fazendo experimentação, mas para isso, criando uma base de dados. Esse foi o nosso trabalho. Definição da hierarquia de conceito, da heurística, mas não conseguimos comparar com a hierarquia de conceitos que mais se assemelhou com a nossa, que foi a do KST. Nós agradecemos pela paciência dos colegas, do professor. Um Feliz Natal a todos, caso a gente não se veja, caso a gente não se comunique, e um Feliz Ano Novo também.